um pouquinho, como o Jefferson falou, essa live vai ficar gravada lá, depois você pode assistir, Ana. E tá bom. Fica no seu Beleza? canal, é, Vitor? Ok. Fica no meu canal. Está começando, na verdade, você está sendo a primeira pessoa a entrar no canal do mesmo jeito. Você está sendo a primeira de tudo. A primeira pessoa que está participando do projeto, como parceira. A primeira pessoa a ser entrevistada e a primeira pessoa a estar dentro do processo, dentro do canal no YouTube. Ou seja, você é a primeira da primeira da primeira da primeira. Eu sou foda, então, resumindo, né? Que você me chamou para ser a primeira, então isso quer dizer alguma coisa. Com certeza. Primeiro pela sua competência, né? Obviamente, porque a gente tem que entender que competência é algo que você tem e muita, entendeu? Segundo, né, pela capacidade de expressar o conhecimento. Eu acho que a comunicação da pessoa conta muito. Às vezes tem gente que sabe demais e no final das contas não se comunica bem, né? Transmitir a informação correta, e eu acho que você consegue isso facilmente. Eu adoro isso, né? Terceiro, pelo carinho, né? Pela consideração. Peraí, eu quero desse lado. E, obviamente, né, pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa, né, pela profissional que você é, desde o primeiro momento, né, que a gente se conheceu, que você me convidou para fazer um trabalho lá na secretaria, e de lá para cá a gente tem esse relacionamento, essa comunicação, né, com você, com o Cris. Então, assim, eu fico muito feliz de não ter sido somente um trabalho, né? Fez um trabalho e depois foi embora. Na verdade, foi algo que foi continuando ao longo do tempo. Eu estou muito feliz. Uma história, né? Sim, com certeza. Aninha, eu vou começar apresentando, vou dar uma passada aqui rápida para todo mundo, para a galera que já está entrando, tá bom? Já disse que o pessoal está entrando. Então, primeiramente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto, né, Um Ano Objetivo, módulo 4, na verdade, e o primeiro módulo a ser transmitido aqui no YouTube. Tá? Espero que vocês que estão assistindo realmente curtam bastante esse momento, né? Continuem depois mandando perguntas, fazendo comentários, que isso é mais legal. Acho que quanto mais comentário, tirar dúvidas, acho que a coisa fica mais interessante, né, em relação a isso. E não esqueça, né? São 53 reuniões. A gente terminou, tá indo para a quarta agora, então tem muita coisa pela frente, tem muita história pela frente. E agora aqui, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas aqui no YouTube, para você que quer aprender gestão, aprender melhoria de processo, todas as atividades em relação ao marketing, em relação à gestão financeira, e por aí vai. E hoje, né, a gente está trazendo nossa primeira convidada dentro do projeto, que eu acho que, bem, como eu estava falando anteriormente, eu tenho, acima de tudo, além do carinho, eu tenho uma admiração pela pessoa e pela profissional, que é a Ana Santos. Então, vou rapidinho primeiro fazer um breve resumo aqui da Ana, né, para a galera, todo mundo conhecer. A Ana é administradora, né, com habilitação em marketing, especialista, né, em projetos por formação, né, de projetos por formação, terapeuta holística, consteladora familiar e reikiana por vocação. E, além disso, ela é coach e sócia da agência The Web, além de ser personal organizer. Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. E a Ana já foi, além de sócia e tudo, a Ana já foi diretora, se não me engano, né, Ana? Diretora de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Estado de Alagoas, então, da FEDETU. Então, ela tem gabarito demais para falar, né, para trazer as informações do que a gente vai discutir hoje, né, que é sobre produtividade, sobre organização, sobre como você ter foco, como você melhorar o seu desempenho no seu dia a dia para suas atividades pessoais, para suas atividades como profissional e dentro da sua empresa também. Então, boa noite, Ana, seja bem-vinda. Como bom você estar aqui. Saudade de você.
Tudo bom, Vitor? Obrigada pelo convite, viu? E fiquei feliz em saber desse seu projeto, que eu não conhecia ainda. E aí, fiquei mais feliz ainda por ter sido convidada, né, para participar desse primeiro bate-papo dentro desse seu novo projeto aí. Valeu pela confiança. A gente que agradece. Ana, eu já vou colocando, tem várias perguntas aqui, tá? Tá. O pessoal mandou algumas perguntas e tudo, eu gostei muito. Então, primeiramente, obrigado a todos que estão participando, todo mundo que está assistindo aí e que mandou perguntas prévias, tá? Para melhorar o nosso bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas interessantes aqui que são referentes às suas formações. Primeiro, explica para a galera o que é uma terapeuta holística. O que é uma terapeuta holística? Terapia holística é a terapia que envolve, que olha a pessoa como um todo, tá? Então, existem muitas terapias holísticas por aí que a gente até desconhece. Eu tenho formação em duas delas, tá? Que é a constelação familiar e é o Reiki. São duas formações holísticas. Então, eu posso me considerar terapeuta aplicando essas duas terapias. Né? E aí você falou, deixa eu para chegar nessa questão da terapia, você falou no final que eu era personal organizer, né? E aí foi onde começou. Eu trabalhava na secretaria, no projeto de empreendedorismo, foi quando eu conheci você. E aí despertou, eu como sempre tive essa questão da organização dentro de mim, já faz parte, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa organizada. Uma criança organizada, um adolescente organizado, um adulto organizado. E aí, dentro da secretaria, eu comecei a ajudar amigos a se organizar. Primeiro por mesa de trabalho, depois por papéis, depois por sistemas lá no trabalho. Não, gente, vamos usar esse sistema aqui, que organiza melhor a produtividade. Tá? E aí despertou. Não, eu vou procurar saber como é esse negócio de personal organizing, que eu estou vendo que na época estava bem moda, assim, já tinha até eventos enormes em São Paulo sobre. Fiz a formação, amei. Mas aí, Vitor, eu comecei a ajudar pessoas com a questão da organização física, né? Porque a personal organizer organiza a parte física, a casa, o escritório, os documentos, essa parte aí. E aí, quando eu comecei a ter contato com as pessoas e ajudá-la nesse processo, eu percebi que aquela organização que eu estava ali mostrando a ela, mostrando padrões, como é que fazia, como é que deixava de fazer, com 15 dias, um mês, 2 meses, a pessoa se perdia e voltava a ser uma pessoa desorganizada de novo. A misturar papéis, a bagunçar a cabeça, a bagunçar os aplicativos que eu indicava e tal. E aí eu percebi que eu tinha que ir além da organização física, eu tinha que entrar aqui nela. E para entrar aqui eu precisava de outras formações. Foi aí que eu entrei como coach. Fiz a... Travou? Eu acho que tá. Estou escutando. Tá ouvindo? Estou escutando normal, pode continuar. Então, aí eu fiz... Pode continuar, estou escutando. Tá. Aí eu fiz a formação em coach. Foi onde que eu fiz minha própria formação. Dentro da formação, a gente se trabalha primeiro, né, para depois trabalhar o outro. Fiz a formação completa, fechei com a análise DISC, que é aquela análise de perfil comportamental, justamente para ajudar a entrar mais fundo nessa questão da produtividade das pessoas, da organização delas. E foi pelo coach que eu comecei a ter contato, trabalhar diretamente assim, com mudança de comportamento das pessoas, que aí eu me apaixonei pelas terapias holísticas, porque eu queria uma coisa a mais. Eu sempre busquei mais. Então, quando eu cheguei no coach, comecei a fazer atendimento de coach, eu percebi que tinha hora que bloqueava as pessoas. Mesmo com aquele monte de ferramentas que eu aprendi, mesmo com todo o estudo que eu tinha, eu às vezes travava em alguns passos. Aí eu disse, não, agora eu tenho que ir mais a fundo, eu não quero fazer psicologia, não é uma coisa que eu quero fazer, que eu quero entrar. Então, fui para as terapias. Foi quando eu encontrei a constelação familiar e depois encontrei o Reiki. E aí foi quando eu comecei a compreender o desenvolvimento humano, né?
desenvolvimento das pessoas, como é que elas funcionavam, quais eram as engrenagens que eu precisava, que essas ferramentas poderiam me ajudar para essas pessoas, elas entrarem aí, elas conseguirem desbloquear crenças e trabalhar melhor produção, organização, família, enfim, tudo isso aí. Mas você perguntou primeiro que era reiki ou que era terapias holísticas, né? Pronto. Sim, aí você pode até continuar, porque tem a pergunta sobre o que é o reiki e o que é a constelação familiar. Então, você pode explicar os dois. Vou falando. E aí, dentro desses os processos de coaching, eu consigo quebrar algumas crenças através das constelações familiares. Então, vamos lá, o que é a constelação? A constelação é uma terapia que fala sobre a influência dos nossos relacionamentos familiares na nossa vida, né? Os emaranhados que a gente tem dentro da nossa vida, elas têm muitas probabilidades de serem relacionadas com emaranhamentos familiares. A gente usa muito essa palavra de emaranhamento dentro das constelações. O que significa isso? É dificuldade e problemas em algumas áreas da vida. Às vezes, isso pode ser em inúmeras áreas, pode ser saúde, relacionamento amoroso, dinheiro, prosperidade no geral. Então, às vezes muitas pessoas me procuram com relação a problemas de relacionamento. Eu repito demais, eu vejo que sempre acontece a mesma coisa. Então, a gente vai investigar o porquê acontece a mesma coisa. Essas repetições provavelmente vêm do seu subconsciente com relação a algo emaranhado dentro do seu sistema familiar. E aí a gente vai buscar a raiz desses problemas e com a terapia, a maioria deles consegue ser dissolvidas. Então, a constelação familiar estuda o teu sistema familiar para desbloquear crenças, desbloquear repetições que tem dentro da sua vida, independente da área. Então, constelação é mais ou menos isso. Preciso de várias horas aqui para explicar as leis que regem as constelações, como a gente faz esse trabalho, mas é mais ou menos isso, entendeu? Já o reiki também é uma terapia. O reiki significa energia vital. Então, o objetivo dele é restabelecer o equilíbrio, certo, da sua energia. Eu acho que as pessoas já ouviram aqui, que estão aqui, já ouviram falar sobre os chakras. Eu acredito que sim. Nós temos um chakra aqui em cima, um chakra aqui, outro aqui. Então, em linha reta, são 7 principais chakras. E o reiki, ele ajuda, ele faz com que a gente alinhe esses chakras. E o que significa alinhar chakras? É harmonizar, tá? É fazer uma harmonização dessa energia. Às vezes, a gente tem um problema, uma dor de cabeça, um problema físico, ou vou partir para o físico. Às vezes a gente tem um problema físico e, através do reiki, a gente consegue saná-lo. Por quê? Dentro das terapias holísticas, a gente entende que, até fora delas, mas principalmente dentro, a gente entende que as doenças são psicossomáticas. Antes de chegar no corpo, elas foram geradas aqui. Então, esse desequilíbrio de energia dentro da gente pode causar problemas emocionais e problemas físicos. Então, o que é que o reiki faz? Ele trabalha a harmonização dessa energia dentro, para que a gente fique bem por dentro, para refletir por fora também, né? A resposta mais rápida dentro de uma sessão de reiki é o emocional. Quando você passa por uma sessão de reiki, ele equilibra mais o teu emocional. As pessoas sempre dizem que saem leves. Então, esse é o primeiro objetivo do reiki, é alinhar essa energia para que você saia leve. E aí, dependendo das sessões e dependendo do seu problema físico, ele pode até ser curado. Ana, essa energia cura? Sim, dependendo do que você esteja passando naquele momento. Se for problemas muito mais profundos, muito mais graves, não pode dispensar a ajuda da medicina tradicional de jeito nenhum. O reiki é um aliado. E outra, o reiki é preventivo. Você faz antes de ter, que é para você se manter bem equilibrada.
porque é o desequilíbrio que faz chegar as doenças, né? Então, mais ou menos isso. E o SUS, o ano passado, foi retrasado, ele reconheceu 20 terapias holísticas e já consegue, e já aplica, já tem pessoas no SUS oferecendo constelação, reiki, aquela da florais, então tem várias terapias holísticas que a medicina já entendeu, que são terapias complementares, e que ajudam, aliados à medicina tradicional, ajudam você no processo de cura física, emocional, enfim, corpo, mente e espírito. Nossa, que legal. Eu já vou até casar com uma pergunta que eu já tenho, que eu acho que vai complementar isso. Eu acho você que me corta, olha, e você me corta porque eu falo demais, você sabe. Então, se eu não, tiver... muito pelo contrário. O seu objetivo aqui é falar, minha amiga. Você está aqui para falar. Eu falo. Me livre de cortar aqui. Ó, Aninha, pergunta. Você falou do rei e você falou da constelação, que vamos dizer que foi um aprofundamento, né, de técnica que você está absorvendo, uma coisa que você estuda só uma vez, eu acredito que seja algo que você vai estudando ao longo do tempo, né, para sempre. Né? Então, você está absorvendo essas técnicas para melhorar o que você falou lá no começo, que a capacidade de melhorar a organização, né, de uma pessoa no dia a dia, no trabalho dele, por aí vai. E aí, pergunta, como o reiki e como a constelação, como essas terapias, elas ajudam, elas contribuem diretamente na organização de uma pessoa, para melhorar a organização? Tá, eu vou falar por mim, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, Ana, cliente da Ana. É o seguinte, por exemplo, nessa pandemia, né, agora, veio um monte de insegurança para todo mundo, inclusive para mim, por mais consciência por mais que eu entenda e tenha consciência dessa questão da inteligência emocional, eu trabalho isso, mas me abalou, né? Me abalou pelo esse novo formato, escola do meu filho tinha que dar aula, clientes quebrando contrato por conta da situação, isso eu falo da minha agência, eu fiquei sem atender essas minhas terapias, porque o contato direto, apesar de que pode ser online, pode, mas no início eu não estava fazendo, então eu me desequilibrei emocionalmente. Acredito que muita gente passou por isso. E aí, o que aconteceu? Eu recorri a essas minhas terapias para me reequilibrar, né? Porque quando a gente passa por essas mudanças, a gente fica meio desorientado. Meu Deus, e agora? Aí bate a ansiedade, que é o mal do século. Eu já tive ansiedade, trabalhei na terapia tradicional, fiz terapia 2 anos e meio, com psicóloga, e trabalhei a ansiedade. Hoje, eu sou uma pessoa, não estou ansiosa, mas eu tenho picos, então eu tenho que me cuidar. Então, como é que o reiki trabalha? Como é que o reiki me ajuda? Me equilibrando emocionalmente. A reiki é energia, certo? Então, a gente trabalha com as mãos, através dessa energia das mãos. Então, eu aplico em mim. As constelações familiares, muitas vezes eu me pego me sabotando com relação à minha produtividade, minha organização, pela procrastinação. E aí eu me pego procrastinando. E aí, quando eu me pego procrastinando, aí aquela minha luzinha aqui, porque eu já sei, né, quais são os gatilhos que me fazem procrastinar. Ó, os gatilhos. Então, eu já sei quais são os gatilhos que me fazem, então aquela luzinha faz plim. E aí, Ana Maria, tu tá procrastinando de novo? Aí eu já me faço, né, me perguntando, e aí você não sabe, e aí eu faço as perguntinhas que eu costumo fazer para alguns clientes, dependendo, eu não estou aqui, né, as minhas crenças que eu tenho ainda, mas então, normal, normal, cara, eu me trabalho também, eu preciso muito para evoluir, chegar lá. E aí, eu faço as minhas autorreflexões, faço o período de meditação, às vezes eu estou aqui trabalhando e perco totalmente o foco, eu volto, faço uma meditação curta, que é só uma respiração diferente, olho fechado, me reconecto, volto para mim, volto ao trabalho. Então, assim, essas terapias, como eu medito também, então eu tenho essa facilidade
já é um hábito a meditação, então eu uso muito ela quando eu percebo que eu estou procrastinando, quando eu estou evitando. A procrastinar é você ter medo, evitar, encarar aquilo ali que você está fazendo. Então, tem um motivo por trás. Né? Tem um motivo. E, às vezes, esse motivo pode estar no seu subconsciente e a constelação consegue trabalhar. Eu já trabalhei uma pessoa que procurou por uma sessão de constelação familiar. Ela tinha outras questões para resolver. Ela teve uma, mas a gente faz uma entrevista, que é uma conversa, para entender o que ela veio, o que está acontecendo. E aí, nessa conversa, eu percebi que ela era muito procrastinadora. Isso em várias áreas da vida. Então, a gente trabalhou a procrastinação na sessão de constelação. E aí, a gente via que essa procrastinação era algo familiar, que ela não queria enxergar, entendeu? Por isso que quando eu conversei com você disse, Ana, bora lá bater um papo, bora, sobre produtividade, você me falou alguma coisa, aí eu disse, essa questão, hoje eu compreendo, mais por conta dessas minhas terapias, que a falta de organização e a procrastinação, a falta de disciplina, é muito além da pessoa preguiçosa, ou a pessoa não tem disciplina, ela vai muito além disso. Claro que, para você ser uma pessoa produtiva, é preciso organização, disciplina e constância. Constância, não adianta. Eu cheguei hoje aqui, ouvi a Ana falar massa, amanhã começa, depois começa, parou. Você não vai se tornar uma pessoa produtiva se você não tem uma constância para depois essa constância se tornar um hábito. Tanto que tem aquele monte de livro que fala que tem que fazer durante 21 dias, tudo é 21 dias, e o povo fica se perguntando muitas vezes, por que 21 dias? Porque a partir de 21 dias que o cérebro consegue assimilar, tem uma explicação mais, vou falar da forma mais rápida, mais simples, ele consegue assimilar aquela atividade e ele se torna um hábito. Durante 21 dias, você aplicando todos os dias aquilo ali, ele se torna um hábito, mas você fazendo hoje, um dia não, um dia sim, 3 dias não, meu amigo, você vai passar um ano. Faz nunca. Vai nunca. Então, para ser uma pessoa produtiva, e outras pessoas têm esse mito assim, produtividade, vou fazer muita coisa, fiz milhões de coisas hoje, não fez nada às vezes. Fez nada. Esse milhões de coisas está te levando para onde? Está levando para onde você quer chegar ou está enchendo linguiça? Então, ser produtivo não é se encher na agenda lá e cheque, fiz tudo. Não é isso. Ser produtivo é fazer o que realmente importa e fazer o que realmente vai te levar para o lugar onde você quer. Eu posso ter feito só 2 atividades naquele dia, somente. Mas se elas foram importantes e elas foram definitivas para me levar a um novo passo, já está massa, pô. Isso é ser produtivo. Entendeu? Perfeito, adorei. Adorei. Eu vou até pontuar algumas coisas que você colocou para quem está assistindo aí, para o pessoal que está participando do projeto, e para quem vai assistir, obviamente, depois, colocar isso dentro do seu dia a dia. Primeiro, assim, apesar de não ter tanta coisa a ver, mas tem a ver, uma coisa que a Ana falou muito importante, que é a questão de estar sempre melhorando, não é porque ela tem um conhecimento que, a partir desse momento, a pessoa parou de aprender. Muito pelo contrário, a gente que trabalha também no dia a dia, né, Ana? A gente precisa estar em constante aperfeiçoamento. É assim que a gente melhora, a gente aprimora e a gente consegue transmitir algum tipo de informação válida para vocês que estão aí do outro lado. Então, não achar que o conhecimento ele tem um limite, a partir daqui já valeu. Não tem, cara. Então, continua evoluindo, buscando informações e conhecimento para desenvolver melhor suas capacidades e suas técnicas, né, suas habilidades. Exatamente. Outro ponto que a Ana colocou é em relação ao contexto de não adianta ter muita coisa, não adianta ter muito trabalho no dia a dia, se aqueles trabalhos que você está desenvolvendo, no fim das contas, não estão atingindo os objetivos que você gostaria. Às vezes a gente tem aquela sensação, né? Acho que é aquela sensação, né, Ana, que às vezes a gente tem de trabalhei o dia inteiro, fiz meio mundo de coisa e no final do dia parece que eu não fiz absolutamente nada. Né?
Eu acho que a grande maioria das pessoas ela tem ou já teve essa sensação. Né? E é muito ruim, né? Eu acho que é frustrante, na verdade, para alguém passar o dia inteiro, né? Porque não é um dia, não é uma coisa curta, na verdade, é muito tempo, 24 horas é muito tempo. Sim. Então, às vezes você tem muita coisa, começa a fazer muita atividade e dá uma frustração quando chega no dia, porque você acha que tipo, não valeu de nada, é como se ele tivesse vontade de apertar o botão do reset, tá? E para começar tudo para fazer, né? Então é complicado. E eu acho que é um ponto muito importante. E eu acho que o terceiro ponto aí do que você falou, que é fundamental, que são esses três, vamos dizer assim, pilares, né? Para ser produtivo, né? Me lembra aqui, senão que eu acho que eu não coloquei aqui, que é a constância, que é o principal até, você falou, que não é fazer uma coisa hoje e depois só daqui a tantos dias, mas você tem uma constância nas atividades, disciplina, porque exige disciplina, sim. E qual é o último, Ana? Me corrija. Organização. Perfeito. Então, organização, disciplina e constância. Eu acho que eles são realmente três pilares necessários para a execução. Para ser mais produtivo. A gente aqui no projeto, no ano objetivo, a gente trabalha com uma série de atividades. A gente tem essas atividades da semana, no sentido do que é proposto para a turma desenvolver. A gente tem as reuniões das quartas-feiras, que são reuniões específicas dentro de uma metodologia, ou como com você, com um convidado, batendo um papo sobre algum tema específico. E a gente tem os materiais que a galera recebe, todo mundo recebe, né, para desenvolver. E eu tenho absoluta certeza que ainda tem muita gente, apesar de a gente já estar na terceira e quarta semana de projeto, tem uma turma que tem ainda muita dificuldade de desenvolver as atividades do projeto, de aplicar as ferramentas do projeto, né? Que elas são necessárias, eu sempre digo isso, a gente começou por esse caminho da produtividade, para depois entrar em gestão, depois entrar em qualquer outro tipo de coisa, porque se eu ensino, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu ensino como construir um planejamento estratégico dentro de um negócio, que aí eu vou passar por várias áreas do conhecimento de uma maneira extremamente multidisciplinar e interdisciplinar. E aí existe uma série de pormenores, de construções, que vai desde a construção do objetivo, construção de meta, plano de ação. E se eu não tenho uma organização no meu dia a dia, se eu não tenho uma disciplina para acompanhar o que eu estou produzindo, para eu produzir exatamente aquilo que eu propus. E se eu não tenho uma constância de sempre avaliar o que eu faço, o meu desempenho, avaliar o desempenho das atividades que eu proponho, ou seja, se eu não consigo ter uma produtividade, se eu não consigo ser produtivo naquilo que eu quero, não vai adiantar de nada eu passar esse tipo de conhecimento para o próximo. E isso é uma grande realidade, na verdade, da grande maioria dos empresários. Eu digo por mim que eu atuo já há praticamente 10 anos no mercado de consultoria, atendi centenas de empresas, né, espalhadas aí, né, por Alagoas, e é a mesma situação, independe de tamanho, independe de pessoa, da região que ela está, que ela se encontra, se ela é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior ou menor, não importa. Ela tem essa mesma dificuldade. A grande maioria dos micro e pequenos empreendedores, eles têm essa enorme dificuldade que não é do conhecimento, é de ser produtivo, de construir as suas atividades baseadas naquilo que ele quer e ter uma constância para isso, né? E aí, pegando já esse gancho e colocando para você já uma pergunta, que foi uma pergunta da Tainá, que ela faz: Ana, né, procrastinação tem remédio, tem cura? Né? Como começar a tirar essa ideia da procrastinação? Existe alguma solução, algum gatilho, alguma forma de começar a diminuir essa procrastinação do dia a dia? Responde aí, Aninha. Tem. Primeiro você tem que procurar se conhecer um pouquinho. Como é o nome dela? Tainá. É o seguinte, por trás da procrastinação tem
algo que você não quer encarar ali. Por que você procrastina? Porque você não quer. Estou me ajeitando, prender o cabelo, vai ficar feio. Normal, eu também me ajeito feio, com o meu gorrinho, que aqui tá frio. Um negócio esquisito aqui, mas vamos lá. A procrastinação é o seguinte, tem, eu não sei o nome, o significado exato que tem no dicionário, mas é como se fosse assim, é o medo de encarar aquilo ali. Então, eu fico lá procrastinando para não encarar aquilo que eu estou fazendo. Então, você tem que se perguntar por quê? Por que eu não encaro essa minha atividade? Pode ter várias respostas. Eu não tenho habilidade com aquilo que eu estou fazendo? É uma coisa que eu não gosto? É uma coisa que não vai me trazer resultado? Então, assim, tem N respostas, mas é importante que você se pergunte. Eu vou falar um papo de coach aqui, que as pessoas ultimamente têm falado muito mal do coach, né? Estou ouvindo aí um maior auê de coach e tal, mas o autoconhecimento é uma coisa não... Porque as pessoas, às vezes, têm medo de se conhecer. Então, eu trabalho muito com isso, e as pessoas, quando me procuram para fazer uma sessão, um trabalho de coach completo, né, 10 sessões, é um momento que é ela com ela. Ela vai se conhecer, ela vai se compreender, entender. E é nesse entender, me compreender, que vai, como é que chama? Caindo as fichas. Por que eu procrastino? Por que eu estou fazendo isso? Então, é importante você se conhecer. O autoconhecimento é a chave para tudo, gente. Para questões de relacionamento, questão do trabalho, porque eu não gosto daquele meu trabalho, porque eu não consigo cumprir minhas metas, porque eu procrastino. Então, é se conhecer, compreender o que é que me faz adiar tanto esse tipo de trabalho. Então, tem N respostas. Tem N respostas que só quem vai saber responder é você mesmo. Não tem resposta pronta, não tem receita pronta, não tem. É você com você mesmo. Dentro de uma terapia, sim. Né? Aí você, com terapeuta, e qualquer tipo de terapia que você queira, a psicologia, a medicina tradicional, a constelação ou outras que tem por aí, mas aí você vai olhar para você vai se compreender. Por que eu faço isso? Eu sei que eu procrastino. Né? Eu sei, eu já fui uma pessoa que procrastinava mais. Vez por outra, eu me pego fazendo isso. Né? E não é porque eu sei que eu deixo de fazer, não. Mas, às vezes, eu estou lá no meu trabalho e, quando eu me pego adiando uma atividade que era para eu ter feito, eu me pergunto, Ana, o que está acontecendo? E aí eu sei a resposta. E aí eu sei a resposta. E aí eu paro e faço os meus trabalhos, aí eu digo, você precisa entregar isso e tal. Vou fazendo o meu trabalho comigo mesmo. E aí eu consigo finalizar a tarefa, mas a pergunta é, por quê? Eu não consigo encarar essa atividade? Por que eu não consigo finalizar isso aí? O que é que tem por trás disso? Se eu entregar isso, então assim, bom, se eu entregar isso aqui, qual o prazer que eu vou sentir? É bom você relacionar as suas entregas como criança. Se você fizer isso, você ganha um doce. Então, se presenteie. Se você está com muita dificuldade de fazer os seus trabalhos, né, vamos trabalhar como criança, se presenteie. Se eu fizer essa atividade no prazo X, eu vou fazer isso para mim. Você faz isso? Eu vou fazer isso por mim. Então, tipo assim, vou maratonar o Netflix no final de semana, só se eu conseguir fechar na sexta-feira eu entregar essa ação aqui, ou essa meta, bater isso aqui, entendeu? Porque aí, se você não faz, cara, isso vai ficar na tua cabeça, tu vai lá maratonar no Netflix, mas aquele trabalho vai ficar aqui, vai ficar para segunda-feira, vai ficar para terça, vai ficar para quarta, e aí o problema é seu, não é de ninguém mais. Então, a gente tem que encarar, sabe, como adultos, as coisas. Porque, às vezes, a gente veste a roupinha de criança e fica adiando as coisas, sabendo que é somente nossa responsabilidade. Não tem ninguém para fazer aquilo, é só você. Então, vamos crescer um pouquinho, né? Vamos virar adulto, porque, às vezes, a gente fica ainda naquela roupagem de criança, por algum motivo, que eu não vou dizer aqui, porque cada pessoa tem sua particularidade. Então, assim, você sabe por quê.
Muitas vezes você sabe, lá no fundo, se você parar, refletir, se perguntar o porquê você não está querendo encarar aquela atividade, vai ter algo ali por trás. Ou você não gosta daquele serviço, ou você não gosta da pessoa que você tem que entregar a ele, que é seu chefe, seu parceiro, que seja, ou você, algo tem. Então, tem uma investigação você com você. Se for uma coisa muito séria, você não consiga, aí procura ajuda. Mas procrastinação tem o medo de encarar aquilo ou aquela pessoa. Show. Ô, Ana, a pessoa pode procrastinar porque acha que vai ter trabalho demais? Pode. No sentido, tipo, isso aqui vai ser trabalhoso, vai ser muito trabalhoso. Vai sair da minha zona de conforto, eu estou aqui leve, suave. Sim, exatamente. A resposta já é essa, ó. A resposta você já deu, por exemplo, às vezes a pessoa vê uma coisa tão grande e ela faz, meu Deus, eu vou ter tanto trabalho. Pronto, ela vai sair da zonazinha dela de conforto, quer fazer só aquilo. Então ela procrastina para não sair daquela comodidade que ela está ali. Já é uma resposta. Né? Aí, por que eu não consigo entregar isso aqui? Porque isso vai me dar muito trabalho, eu vou precisar sair daquele meu trilho que eu estou acostumada a seguir, eu vou ter que fazer várias curvas, e esse novo caminhar eu não quero. Né? Então, assim, auto se conhecer é o primeiro passo, viu? Para qualquer chave que você busca. Qualquer Show. E vou jogar logo outra pergunta em relação a isso. Estou adorando esse momento de entrevista. Se eu falar besteira, me corta, diz que a live caiu. Eu estou me sentindo Maria Gabriela hoje, sabe? Uma cor, sabe? Mais ou menos assim. Tá show, tô adorando isso aqui. Mas me diga uma coisa. Você falou logo no começo, né, no início do nosso bate-papo, que às vezes essa questão da produtividade está muito ligado ao fato da pessoa não saber o que é que ela quer na verdade. Ela começa a produzir muita coisa no dia a dia e esse excesso de atividades não gera um resultado porque, na verdade, ele não sabe o que é que ele quer da vida. Sim. E isso vai muito ligado, está muito ligado, por exemplo, ao nosso projeto, que ele tem realmente o princípio de ter pelo menos um objetivo a ser conquistado durante um ano, durante 365 dias, Sim. pelo menos. Né? E eu queria que, se fosse possível, você desse alguma ajuda, alguma dica para as pessoas que ainda estão se questionando se aqueles objetivos que eles estão colocando lá, que eles estão seguindo, enfim, ele realmente é um objetivo, se ele realmente precisa ser conquistado, se é por conta disso, talvez, que a pessoa também não esteja andando da maneira que gostaria dentro do projeto, e como pivotar, dar uma olhada novamente nele para construir um objetivo mais forte, para que ele consiga ter um foco, uma disciplina, como você falou, de trabalho para conquistar esse objetivo até o final do próximo. Então, que dica, que ponto, que sugestão você entregaria para essa galera que está assistindo a gente aqui, baseado nesse tipo de informação, de construir um objetivo para ser mais produtivo, ou ser produtivo através de um objetivo bem construído? Sim. Primeiro, ele tem que se perguntar se esse objetivo é dele ou de outra pessoa. Né? Às vezes, a gente trabalha em uma empresa, e aí pode ser pequena, média, grande, e aí você olha, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou sócia do meu esposo dentro de uma agência. E aí nós temos um objetivo, né? Com relação à agência. Mas também tem objetivos pessoais, deles e meus. E aí eu já passei por isso, de fazer um esforço gigantesco para fazer algo que não era para mim, não era o meu objetivo, era o objetivo do outro. E aí eu percebia que eu não avançava muito em certas coisas, porque não era uma coisa para mim, não era uma coisa que me motivava, eu estava fazendo para o outro, e às vezes esse fazer para o outro é que impacta nas minhas ações diárias. Então, olha e vê, é isso mesmo que eu quero, que objetivo é esse que eu escolhi? É meu? É um objetivo da minha mãe, do meu pai, do meu sócio, do meu vizinho, o objetivo da empresa realmente onde eu estou, e eu faço parte, e assim,
E esse objetivo, cabe a mim, vamos dizer assim, executar esse objetivo, é da minha competência dentro dessa organização, porque às vezes a gente joga assim, vai criar, porque às vezes você faz um planejamento, né, planejamento estratégico, que seja, e você tem que definir objetivos de pequeno, curto e longo prazo, né? Objetivos de longo prazo tem que ter uma visão muito mais estruturada, né? Um caminho muito mais longo. Então, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ou para você mesmo, né? Se for um objetivo pessoal, se você é empreendedor individual, o que seja, é importante que esses objetivos, eu vou até desconstruir o planejamento estratégico. Não é que eu não gosto de fazer objetivos daqui a 10 anos, eu gosto. Mas primeiro você tem que saber onde é que você quer estar também daqui a um ano. Daqui a semana que vem e daqui a 6 meses, o que é que eu preciso fazer? Porque nem sempre é fácil esse olhar daqui a 10 anos. É uma coisa muito macro. Então, para chegar nesse macro, você tem que chegar nos micros, né, nos passos. Mas o primeiro é saber se realmente esse objetivo é seu. E o que é que onde você quer chegar com ele, executando esse objetivo que você definiu aí com o Vitor. Não, para participar do projeto do Vitor, eu defini esse objetivo. E tudo bem, gente, se mudar durante esse um ano de mentoria, não sei se você chama de mentoria, porque nós somos cíclicos. A gente agora escolheu uma coisa e ao longo do caminhar a gente percebeu que não era aquilo que a gente queria. Tudo bem mudar. O que não dá para mudar é todo mês. Porque aí você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir nem criar as suas pequenas metas, o seu passo a passo. Mas mudar também é preciso. Mas o primeiro é olhar se aquilo mesmo é seu. Esse objetivo é meu, eu estou satisfazendo a mim ou a outras pessoas. Né? E aí, por exemplo, agora eu fiz uma mentoria com uma empresa chamada Stone, a empresa de maquineta. Mês passado, um dos líderes deles me convidaram para fazer uma mentoria online com alguns colaboradores deles que estavam com dificuldade de trabalhar em casa com filhos, que todos tinham filhos, né, e aquela coisa. E estavam todos nervosos, aperreados e tal, e eu perguntei, vocês dividem o tempo de vocês em blocos? Por exemplo, eu sou Ana, eu sou sócia de empresa, certo? Eu sou Ana, então é um bloco meu, cadê? É um bloco meu, Ana, o outro, a sócia, a Ana mãe, eu não posso, né? A Ana mãe e a Ana consteladora, terapeuta. Então, eu divido em 4 blocos o meu dia. Porque eu quero dar conta do meu filho, eu quero, é o que eu quero, tá? Eu quero, não é que, não é assim, eu sou obrigada não a fazer, não, eu faço porque eu quero. Então, você tem que saber se você quer realmente fazer, dividir esse seu tempo nesses blocos que eu tô falando. Ah, e outra, eu sou esposa, né? Então, como é que eu faço? Então, eu crio meu dia em blocos, de tal hora, nesse período aqui, eu vou cuidar das coisas da minha agência. Como meu filho está estudando em casa, eu tenho que parar a minha produção da minha agência durante 1h30 para dar aula a ele. Então, já reservei esse bloco para o meu filho de aula. À tarde, eu estou na minha empresa de novo, reservo um tempo dentro dela para a constelação, né, para as minhas mentorias, meus atendimentos. E à noite é o meu tempo, é o tempo da Ana, porque eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não estou bem, eu não consigo estar bem com nenhum desses outros Anas, desses outros blocos. Eu não consigo estar bem com meu filho, nem com meu trabalho, nem com meu marido. Então, eu divido o meu tempo em blocos. E à noite também é esse horário que eu tenho para brincar, para jogar com meu filho. E final de semana é dele. É do filho, do marido, da cozinha, que eu adoro cozinhar, e de estudar. Então, por exemplo, antes de vir para cá, essa hora, mais ou menos 10 e pouca, eu estou fazendo minha meditação. Faço meditação, faço uma pequena leitura e deito. Né, durante a semana. Final de semana eu gosto de assistir filme. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha esse encontro com você às 10, eu fui meditar às 8. Meu filho dormiu, deixei ele dormindo, saí, fui fazer minha meditação 8 e pouco. Porque é o meu ritual, é o meu. Se eu não fizer, eu não fico bem.
Então, assim, para você dar conta também das suas coisas, você tem que pensar em você. E tem gente que pensa tanto em você que esquece as suas coisas. Não é assim. Né? Passa o dia todos cuidando de si, que esquece de cuidar do que realmente também é importante. Então, assim, é saber dosar, equilíbrio é tudo. Parece clichê, parece uma frase pronta, mas equilíbrio é tudo. Se você quer, a palavrinha é essa, se você quer dar conta do seu trabalho, se você gosta do que você faz, se você quer cuidar de você, se você quer ter tempo com seu filho, se quer ter tempo com seu marido, então organize o seu dia, né? Organiza teu dia em blocos. Eu gosto de fazer isso, blocos, eu ponho horários, e eu sei já pré-definir os horários que eu tenho com cada pessoa, com cada bloco da Ana. Eu faço mais ou menos assim. Adorei, Né? porque é interessante o que você está falando, porque eu não tenho conhecimento que você possui dentro dessa área de organização e tudo. E eu percebo o quanto eu hoje, neste momento no qual eu estou, tipo de trabalho, de me. Tá cortando, não tô te ouvindo. Vai voltar? Então, vou continuar aqui falando um pouquinho desse trabalho com a Stone, né, que eu fiz. Muitos pais nessa pandemia tiveram que se virar pelo avesso para dar conta disso tudo, né? Filho, trabalho, home office, não tinha hábito do home office. Aqui, como eu já trabalhava em home office, para mim não foi dificuldade nenhuma. A dificuldade foi adaptar o dia todo em casa. Fazer com que ele entendesse que enquanto eu estava aqui no escritório, eu estava trabalhando. Não é porque a mamãe estava em casa que a mamãe estava disponível. Mas isso aí foi diálogo, foi conversa, foi interferir com jogos, com brincadeiras. E aí, mas muitos falaram que trabalhar em home office era complicado por conta da produtividade. Como eu estou em casa, quando eu estou em casa, eu me sinto em casa, não dá vontade de trabalhar. E aí, uma das coisas que eu falava muito para eles é veste a farda, acorda como se estivesse indo para o trabalho, toma teu café, veste a farda e vai para frente do computador. Esses hábitos, essas coisas, fazem com que também o cérebro funcione melhor, porque você que trabalhar de pijama, acabou-se. Corta a tua... Caiu, voltou, doeu? Menino, foi uma vez, chega a doer o pé aqui, de tanta dor da perna. Eu estava falando da Stone, né, porque os pais estavam... Não sei se você ficou me ouvindo. Você ficou me ouvindo? Oi? Você ficou me ouvindo? Tava ouvindo. Tá. Só era a imagem. Não sei como foi isso, mas eu escutei tudo. Tá. Então, você tá... Mas pode terminar, termine. Então, era isso, era sobre você olhar para a sua casa como o seu trabalho, porque essa questão de trabalhar home office atrapalhou muita gente que não tinha esse hábito, e aí se bananava com os horários, se bananava com tudo, mas é aquela coisa, você, como aqui a gente já era home office, a gente não teve dificuldade nenhuma de se adaptar a essa realidade, porque já era uma realidade nossa. Mas o que eu falei muito para esse pessoal era acorda no horário que tu vai trabalhar mesmo, toma teu café, veste a farda e vai para frente do computador. E se você for de camisola, de pijama, tu vai achar, o teu corpo já vai estar totalmente relaxado para ir para a cama, para voltar para a cama. Então, é importante que novos hábitos sejam criados, né? E falei da questão de novos hábitos, de como a empresa não estava cobrando que eles trabalhassem de 8 às 18, tipo assim, era mais produzir, entregar, bater as metas, então estabelecessem horários que a criança estivesse dormindo, que tivesse uma rede de apoio, um pai para ficar, para fazer esse revezar de trabalho, já que os dois trabalhavam em casa, e a gente está criando
conforme eles foram trazendo as dificuldades, a gente foi criando novas possibilidades. Mas diga aí mais. Eu voltando da história, foi bem legal, porque casou, né? Vou voltar à história. Depois que eu tive Beatriz, sim, eu me sinto mais organizado. Eu brinco hoje com meus amigos, digo, quer ser uma pessoa organizada? Tenha filhos. Nem sei. Porque tem gente que vira de cabeça para baixo e não consegue voltar. Porque não. Eu tô assim, brincando da minha experiência, porque foi muito libertador, porque eu me coloquei, eu prometi para mim, principalmente, eu coloquei um objetivo, né, de ser um pai presente, de não ser uma pessoa que estaria 24 horas dia trabalhando, viajando, como eu sempre viajava muito pelo estado para fazer consultoria, e perder esses momentos tão importantes da vida da minha filha, né, principalmente pequenininha, e todos esses primeiros passos, primeiros momentos. Então, prometi muito para mim isso. Só que, obviamente, para esse tipo de vida, né, a gente precisa melhorar a nossa organização, ser mais produtivo, ter objetivos mais claros. E foi muito interessante o que você falou sobre organizar, né, ter um tempo para cada coisa, que até na última reunião que eu tive com o grupo do ano objetivo, eu falei, gente, eu tenho uma organização muito fixa em relação às minhas atividades de trabalho, né? E em relação também ao meu dia a dia, como pai e tudo. E uma delas eu não trabalho de manhã, porque de manhã é o meu trabalho, é o meu momento da Bia, é o momento da Beatriz. Sim. Então não espere que eu vá pegar ali e vá conversar, vá mandar mensagem, não vou, isso eu não vou, não. É raro, na verdade, eu pegar o celular de manhã para estar criando algum material, estar mandando alguma coisa, porque eu entendo que quando ela acorda é uma hora que ela está extremamente ativa, sabe? Eu acho que é interessante para dar o apoio, para estar junto. Então, eu acho que vale muito, muito, muito a pena dar esse apoio. Eu acho que foi uma coisa interessante que você falou. Eu disse, nossa, é exatamente isso que eu faço hoje. Eu construo blocos de trabalho no meu dia. Exato, eu faço isso. Para mim funciona muito. Tem gente que não funciona, né? Mas para mim, para você, tem funcionado. Tem cliente nosso aqui da agência que quer fazer reunião sábado. Eu acho que é bem válido, sabe? Porque para mim funciona para as pessoas, algumas pessoas que eu já vi essa dica, fez assim e realmente tem um start, né? Assim. Por exemplo, sábado eu não trabalho. Tem gente que trabalha até meio-dia. Eu não trabalho, só se for uma urgência, porque final de semana é para o meu filho. Porque eu já fico aqui no escritório de 8 às 18. E ele entende isso assim, isso aqui para uma criança de 6, 7 anos entender, e desde menorzinho que ele já entende. Então, assim, eu não tenho nem o que reclamar dele. E aí, quando eu saio daqui, às 18 horas, quando começa a ficar escuro, ele já sabe que a mamãe e o papai não estão trabalhando mais, então pode brincar. E aí eu não marco reunião no final de tardezinha, assim, não costumo marcar, me chama ainda faz uma ou outra, porque tem cliente que nesse horário é melhor, mas eu evito participar. E final de semana não me chame, não. Só fico fazendo bate-papo. Por exemplo, se você fosse isso aqui fosse no sábado, eu iria com o maior prazer. Mas a obrigação da agência, das reuniões, dessas coisas, eu não faço final de semana. Eu estudo. Eu tenho momentos de estudo. Porque é uma coisa que eu gosto, minhas leituras, meus estudos, até faço com ele já tem o hábito de estudar, de ler, ele aprendeu a gostar de ler, então a gente fica na cama, eu e ele, o pai, às vezes os três lendo. Então, esse momento é um momento de família também, né? Então, a gente está compartilhando alguma coisa junto, a leitura. Mas eu evito ao máximo fazer isso. Eu lembro que há uns meses atrás, eu estava fazendo uma mentoria para uma empresa no interior do estado, e ele tem um problema, mais uma vez, que é
comum a vários outros empreendedores, empresários, donos de negócio, que são pessoas que vivem 24 horas do dia no operacional, e aí esquecem de estar no estratégico, né, esquecem do gerencial, do tático, e acaba não criando diretrizes para o dia a dia do negócio dele, acaba o negócio todo dia virando uma rotina totalmente sem fundamento, né, sem nenhum tipo de objetivo, sem nenhuma construção. Então, o próprio empresário acaba ficando frustrado porque ele acaba tendo um resultado do qual ele nem imagina que ele gostaria de ter, né? Porque ele não entra no estratégico. E aí, engraçado você falando isso, eu me recordei agora que eu tinha construído isso para ele. Olha, vamos criar blocos de atividades para você. Vai ter um bloco do momento do dia que você vai ser o seu operacional. Então, você vai trabalhar um tempinho lá no operacional, vai fazer o que você gosta de fazer, o que você acha interessante fazer. Neste outro momento aqui, você vai ir para o tático. O seu objetivo é o quê? Pegar resultados, informações, desenvolver análises, fazer essa parte tática do teu negócio, para que o operacional funcione. E você vai ter um momento X, né, do dia para ser estratégico, para pensar a longo prazo, pensar em estratégias que possam fazer a diferença no seu negócio, procurar diferenciais competitivos. Então, isso é muito importante. Eu falei até para o grupo que, dentro das atividades, acho que uma das primeiras que a gente construiu, que a gente passou para eles, foi a que eles tinham que construir os checklists diários. Ou seja, a gente enviou um material para eles, e eles tinham que construir diariamente esse checklist. Ou seja, eles colocavam no dia anterior o que eles iam fazer no dia subsequente, no fim do dia do subsequente eles marcavam o que eles tinham produzido e assim sucessivamente. E logo na primeira semana eu senti uma dificuldade do pessoal, porque o pessoal não perguntou, não mandou, e ficou aquela coisa que, gente, ó, isso não é uma coisa que vai tirar tempo de vocês. Não. Isso não é uma coisa que vai demandar tempo. Isso é uma questão de organização do dia. Então, pega 1 horinha, 30 minutos e você consegue fazer isso. Menos de 30 minutos você consegue desenvolver isso. Então, organizar o seu tempo para que você faça as atividades que você acredita que seja necessário é muito válido. Acho que uma das dicas, essa questão do bloco, criar blocos, é um dos pontos mais importantes. Acho que é uma das dicas mais valiosas que já foram passadas aqui, Aninha. Gostei muito. Com relação, por exemplo, à organização da semana, né, para ser uma pessoa mais produtiva, eu costumo fazer no domingo. Tá? Eu pego minha agenda no domingo deitada na cama mesmo, não precisa ir sentar na mesa do escritório, não. Na cama mesmo eu pego minha agenda e coloco o que eu preciso entregar naquela semana. Entendeu? Então, o que eu preciso entregar na terça, se eu tenho reunião na quarta, já deixa bonitinho, se eu tenho que entregar. Então, eu coloco de segunda a sexta a minha agenda. Então, eu começo a segunda já sabendo o que eu vou fazer. Tem coisas que realmente, às vezes, a gente não dá conta por algo que aconteceu. Então, se eu sei que naquele dia tinha X atividade para fazer no Decampa, eu já remanejo para terça. E aí eu vou criando minha agenda também conforme os acontecimentos do dia. Mas uma coisa muito importante é que, às vezes, a gente acorda, teve uma noite maravilhosa, acorda super feliz, bem animado, aí pega a agenda e enche de ações, de atividades. Enche. No final do dia, ela vai olhar, não fez nem a metade. Aí se frustra. Aí diz assim, para que eu fazer agenda? Para que eu fazer checklist? Chega no final do dia, eu olho, não fiz quase nada, fico com raiva. Então, gente, tem que ter também bom senso na hora de fazer a sua agenda, a sua organização. Aquilo ali, você vai dar conta de cumprir? Se você sabe se você dá. Você sabe. Tem coisas que a gente coloca assim no imprensado. Não, vou ver sim. Mas sabendo que ele tem um prazo, pode ser entregue amanhã, pode ser entregue na quarta, pode ser entregue na quinta, mas eu vou começar na segunda, vou colocar ele aqui. Mas é importante você olhar com bem muita sinceridade para construir a sua agenda, porque senão no final do dia, como eu falei, tu se frustra, porque vai lá olhar e não fez a metade do que você tinha colocado para fazer. Então, é importante, eu amo checklist, eu faço checklist para tudo, aqui na minha casa.
Para viagem, para trabalho, para feira, para qualquer coisa, para um evento, o que seja, eu tenho um checklist. Porque o nosso cérebro não foi feito para funcionar como agenda. As pessoas têm um péssimo hábito. Tem gente que, eu não gosto de usar agenda, eu não gosto de ficar escrevendo, então uso digital. Uso digital, mas deixar na cabeça não funciona. Uma coisa ou outra você pode lembrar, mas deixar na cabeça... Olha, teu cérebro foi para guardar recordações, para guardar alguns acontecimentos, lembrar de uma coisa ou outra. Para isso existe a agenda de papel, a agenda do Google, que é maravilhosa, que eu boto aqui, boto até cor. Quando tem atividades que é para eu e o marido juntos, eu marco ele recebe já a agenda. Quando eu tenho um reunião e não quero que ele marque nada para mim, eu marco ele para ele saber que eu estou ocupada. Essa mesma hora, eu marquei, convidei ele aceitou. Então, use ferramentas a seu favor. Porque hoje o que tem mais é ferramentas para te ajudar na produtividade. Não tem para onde correr, não. E aí, se você ainda procrastina, se você ainda não é uma pessoa produtiva, vai investigar mais um pouco o que é. Ou você não gosta do trabalho, ou você está colocando muitas atividades para você, que tem que aprender a delegar, aprender a dizer não. Então, tem várias questões aí com relação à produtividade. Mas, como eu falei, fazer blocos, estipular o horário para as atividades, ter momentos de lazer é importante também. A leitura, para refrescar a memória, porque nas leituras, a gente durante o dia tem vários insights, porque leu na noite anterior algo que ficou. Então, é importante essa questão da leitura também. E fazer checklist. Não tem regras, sabe? Assim, como é que eu vou internar uma pessoa produtiva? Não existe uma fórmula. Para cada pessoa, a gente adapta certas coisas, né? Adapta dicas. Mas as dicas foram essas que a gente vem conversando aqui, né? Adorei, porque são dicas realmente aplicáveis, não é uma dica que a pessoa diz, deixa eu pensar. Não, são dicas que, amanhã, se eu sentar, ou quando terminar o vídeo aqui hoje, a aula da gente aqui hoje, vou sentar, eu vou começar a produzir isso. Então, isso é legal. Isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, Ana, eu vou fazer a última pergunta, que a gente já está chegando aí, tá? Nem vi passar. Tá tão bom, né? Que Vou fazer a última pergunta para a gente fechar. Tá. Aqui, uma pessoa tem um objetivo. Ela construiu um objetivo. Ela construiu o objetivo. Só que, quando ela construiu, ao longo do tempo, ela está percebendo que tem outra coisa que ela está curtindo fazer, e ela está com medo de criar um outro objetivo para isso, entendeu? E deixar o outro de lado, e não sabe se o outro de lado também vai ajudar, ou seja, ele não sabe se segue um, segue outro, segue nenhum dos dois ou segue os dois. Então, que tipo de conselho você daria para uma pessoa que está com essas dúvidas de objetivo, para tentar ser produtivo também no que ele construir, no que ele está querendo seguir? O que é que você daria de um suporte para essa criatura? Me diz. Eu vou deixar ele mais doido ainda. Eu vou dizer o seguinte, a resposta... Isso é bom. A resposta está dentro dele. Ele não vai achar em lugar nenhum, tá? Mas é o seguinte, não vai ter ninguém que vai dizer, isso aqui é melhor, não. Se ele no decorrer do caminhar sentiu atração por outra coisa, então olhe para essa outra coisa, ela faz você mais feliz do que o outro do primeiro objetivo, ela vai te levar também a algum lugar, e esse lugar que esse objetivo vai levar, você vai curtir realmente, é gostoso, é legal, faz bem para você e para outro, né? Tem que ver também. Tem que ser sustentável, tem que fazer bem ecologicamente, né? Tem que fazer bem para o outro também. Então, assim, é uma questão muito pessoal. Não dá para dizer, se joga, porque eu também não sei o que essas escolhas quais foram. Mas a resposta não está em lugar nenhum. Ele vai parar, vai refletir, vai sentir. Eu sou holística, gente, eu sinto. Então tudo que eu faço, eu paro, eu reflito, eu respiro, eu sinto. Então, se realmente é aquilo que vai me levar para um lugar melhor, se aquilo realmente faz sentido para mim,
Se faz sentido para mim, eu mudo. Se faz sentido para mim, eu mudo tranquilamente meu objetivo no decorrer. Agora também eu olho as circunstâncias. Às vezes a mudança a gente quer, mas não pode ser feita naquele momento. Ele vai colocar os prós e os contras dos dois, né? E aí ele vai tá na balança e vai sentir sempre. O coração responde. Adorei. Não gente, tem resposta. Aninha, vamos... Eu adorei a resposta. Eu adorei, porque apesar de ser uma resposta, sei lá, enigmática, vamos dizer assim, mas ela não foi enigmática. Não. Aparentemente enigmática, mas ela não foi enigmática. Ela foi, na verdade, libertadora. Ela foi exatamente direcionada para o que realmente a pessoa precisa ouvir, do que ela precisa entender. Sim, e até como você falou, algumas técnicas de colocar, balancear, anotar quais são os prós, quais são os contras, o que é que vai interferir na vida dessa pessoa, o que essa pessoa vai estar, qual a sensação de felicidade que essa pessoa vai ter para essas duas situações. Eu acho que isso serve não só para essa pergunta, mas para todo mundo que tem um objetivo a traçar, ou que não tem, que tem muita gente que vive a vida sem nenhum tipo de objetivo, né? Ou que tem de maneira inconsciente. Né? E é uma resposta muito boa, uma resposta muito coerente, no sentido de dizer, não, a gente tem que entender o que faz a gente feliz, a gente tem que colocar quais são os prós, quais são os contras, e como você falou lá no comecinho, né, o processo é cíclico. O que hoje me deixa feliz não quer dizer que vai me deixar daqui a muito tempo. Então, tá tudo bem também se chegar lá na frente você perceber que precisa mudar, faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu adorei isso. Aninha, precisa saber, só para fechar. Não, fica à vontade. Né? Só precisa saber onde você quer. E tem uma frasezinha que eu sempre falo eu tenho um workshop de Gestão do Tempo, e eu sempre falo ela. Não tem aquele filme de Alice nos Países das Maravilhas? Você deve ter ouvido essa frase já, mas ela cabe bem aqui. A Alice estava caminhando ali e ela tinha 2 caminhos e não sabia para qual seguir. Aí ela perguntou ao coelho, qual o caminho que eu pego? Aí ele fez, para onde você quer chegar, né? Onde é que você quer chegar? E ela não sabia. Aí ele disse, se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, qualquer caminho que você pegar vai te dar em algum lugar, mas se você não sabe o que é que você quer, você não vai nunca chegar nesse lugar. Vai chegar, né? Então, assim, qualquer caminho serve, qualquer objetivo serve, se você não sabe o que você quer. O que é que você quer? Então, é importante, pergunta para você o que é que eu quero, o que é que eu quero, né? Onde eu quero estar, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero para mim, e aí você vai ver se esse seu objetivo realmente tem fundamento, se vai fazer com que você chegue lá nesse lugar. E sinta se é isso mesmo. Maravilha, Aninha, maravilha, perfeito. Vamos finalizar, tá? Eu quero finalizar de uma maneira bem espontânea e também para você fazer o seu jabá, né? Porque obviamente você está aqui, eu quero que você você finalizar aqui, pessoal, com a Aninha. Ana, fala um pouquinho como pode te procurar, como é que pode trabalhar com você, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor o seu dia a dia, conhecer técnicas para trabalhar a questão de produtividade, como é que a pessoa pode entrar em contato contigo, conversar contigo, enfim, e alguma mensagem que você possa deixar para essa galera aí que está assistindo a live, vai assistir o vídeo, o que é que você deixa aí de ensinamento, de entrega para o pessoal? Eu tenho o meu Instagram, né? Tá passando aí já, ana.santosoficial. Vocês podem seguir, deixar algum direct lá, me procurar lá. Eu posso, através do direct, eu posso passar meu WhatsApp para alguma dúvida, algo que vocês precisem. Como eu falei, eu sou sócia em uma agência de marketing, a ID Web, agência de web. A gente tem
trabalha com sites, com marketing digital, e tem uma mentoria agora rolando com um desconto bem legal, né? Pegou uma mentoria que a gente saía muito, essa mentoria digital, a gente fazia, inclusive já fazia ela digital, não era presencial não, a gente sempre fez ela digital, e aí nessa pandemia a gente cortou 30% do valor, e está oferecendo ela com 30 off, então a gente tem essa mentoria digital, e eu posso ajudar, eu, meu sócio, eu também trabalho com a gente. Terapias, que é a minha paixão. O meu Instagram, eu dei uma parada na criação de conteúdo, por conta realmente do volume de trabalho, então a gente também tem que sentir isso, né? Também tem que sentir para saber até onde vai, se não se sobrecarrega, e eu senti que eu precisava dar uma paradinha lá para focar muito na agência e focar nas novas atividades como professora, né, que agora eu sou. E aí, mas segue lá, se quiser deixa no direct dúvidas que você tenha, ou assuntos que você queira me ouvir falar sobre. Posso até voltar, porque eu estou me organizando para voltar na criação de conteúdo dentro da minha área de terapias, produtividade, organização, reiki, constelação, autoconhecimento, e é isso. Show. E qual a mensagem que você deixa aí para o pessoal sobre produtividade? A mensagem de produtividade, gente, eu vou voltar para aqueles 3 pilares. Se você quer chegar em algum lugar, né, se você realmente, se você está com, assim, você topou estar com o grito aqui, passar um objetivo, então aí você precisa ter constância, né? Não tem para onde. Eu quero ser produtivo, Ana, não sei para onde começar. Comece, né? Comece se organizando, tenha ferramentas a seu favor. O que mais tem é Trello, eu adoro o Trello, eu sou apaixonada pelo Trello. E eu nem pago o Trello, eu uso gratuito, e uso muito, e até hoje não precisei comprar, né? Eu faço comprar o pago. E aí, coloca tuas metas, tuas ações diárias, faça sua agenda semanal. É um saco isso, eu não gosto, mas se você quer ser uma pessoa produtiva, você precisa ter métodos. Você precisa seguir algumas regrinhas. Não dá para ser produtivo fazendo tudo embananado, sem organização, sem disciplina e sem constância. Não dá. Certo? Então, assim, não dá. Não tem milagre, não tem reza, não tem nada prontinho, não. Você é produtivo, fazer isso. Não. É você compreender, assim, ter um objetivo. Eu quero fazer, eu preciso chegar nesse objetivo, e para isso eu preciso ter uma constância na execução das minhas ações. Então, eu sou uma professora chata. Quando chega para mim, quando eu faço minha mentoria, eu também tenho uma mentoria. Essa minha mentoria de marketing da minha agência surgiu porque eu criei uma mentoria de organização. E a pessoa chega, mas se você não fez nada, não, então você quer sair, você quer ir para algum lugar? Você contratou uma mentoria para quê? Se você não cumpre as tarefas, se você não avance nada, você está aqui, né? E aí, é cobrança. É sim, se eu quero chegar a um lugar, se eu quero ser uma pessoa produtiva, acorde, porque nada vai cair do céu, não. Pare, seja disciplinado, tenha esse objetivo, olhe para ele e sinta já realizando ele, sinta ele já concretizado. E se apegue a essa sensação que ele, sabe, a sensação que ele vai lhe dar, que aí você vai trabalhar todos os dias pensando nessa sensação. E aí essa sensação vai lhe mover até o dia que você concretizar. É mais ou menos isso. Não. Ana. Tem mais... Ana, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por cada palavra proferida, cada dica, pela sua entrega hoje aqui pra gente. Você tem o seu trabalho, você tem sua família, você tem vários bloquinhos. Tem. E pegar um pedacinho do tempo desses blocos aqui conosco já me deixa muito feliz, tá? Já falei para você a admiração que eu tenho por você, pelo Cristiano, pelo trabalho de vocês, pela entrega de vocês, tanto como pessoas,
né? Pessoas maravilhosas, que eu tenho prazer de conhecê-los realmente, de tomar vinho na casa de vocês. Está faltando, eu sei que eu estou devendo, eu estou devendo vinho, eu estou devendo vinho, entendeu? Mas assim, muito feliz pela criação que você tem com seu filho, então tudo assim, as pessoas maravilhosas que vocês são e pelos profissionais que vocês são. Então, para mim, eu me sinto realizado de ter pessoas, profissionais e amigos como vocês dois, como você e como Cristiano, próximo a mim. Tá bom? Muito obrigado por hoje. Eu acho que para quem está do outro lado, para você que está do outro lado, cara, hoje foi uma aula assim, com toques adocicados, né, de realmente como melhorar a sua produtividade, como diminuir a procrastinação, como ter um pouquinho mais de foco e objetivo no seu dia a dia, na sua vida, o que você quer entregar, construir realmente algo que você quer fazer. Como a Ana falou muito aqui, que é realmente produzir aquilo que faz sentido na sua vida. Eu acho que é uma coisa importante. A entrega no sentido. E, bem, acredito que é isso. Um grande abraço a todo mundo. Ana, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, meu amigo. Obrigado a quem está assistindo aí do outro lado. Amém, esse bate-papo. Galera aqui do Ano Objetivo, tamo junto, vamos embora que o negócio vai partir de agora, viu? Um abraço a todos e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, Aninha. Oi. Tchau, meu bem.